Eu já tentei ser menos pra caber em promessas que não eram minhas. Já baixei o tom da minha voz pra não ferir certezas alheias. Mas toda vez que eu me perdi, foi tentando ser o que esperava. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e agradeço a vocês pela sua presença, pela sua paciência. Lembrando a todos e a todas que estamos, vivendo aí a realidade venezuelana de um terremoto que causou pelo menos 150 mortos, ou um pouco mais. Tem 200 pessoas desaparecidas, uma realidade que nós lamentamos em profunda oração pelo povo venezuelano já violentado na sua dignidade por uma ditadura, querendo ou não, uma ditadura quando você não pode mudar o seu presidente, e também pela ferida na sua soberania quando um país estrangeiro vem e põe a forma que tem que ser. A gente, quando fala em solidariedade, a gente não está falando apenas da boca para fora, mas é preciso que a gente tenha solidariedade com gestos concretos. Então, nesse nosso inverno no Brasil, embora você tenha aí o seu cobertor quentinho, esteja aí vivendo aí na sua casa com o telhado às vezes furado, às vezes a laje que vaza, você não está vivendo a realidade dos homens e mulheres que moram nas ruas. Então, se puder, colabore com a campanha do agasalho. Não estou pedindo para colaborar comigo, mas com a instituição próximo da sua casa, perto da sua região. Colabore. Um casaco na sua casa que não serve mais, uma roupa de inverno que você já não usa. Não vai mandar roupa rasgada nem casaco rasgado, não. Mande qualidade. Pense que é para você usar. Aí pronto. Para a doação aí da solidariedade para os nossos irmãos e irmãs que estão vivendo aí a friagem da madrugada. Eu digo isso que eu estou na friagem, eu sei como é que funciona. E a gente, olhando ainda para a realidade brasileira, ontem, o Jacques Wagner foi afastado da liderança do governo. Alguém colocou assim, mas o Lula afastou por quê? Não, ele fez o certo. Se fosse eu, também teria afastado. Alguém comentou comigo que esse afastamento foi um erro, porque não devia, porque ele não tem culpa de nada. Então, por que não afastou Flávio Bolsonaro também de ser candidato a presidente, já que também está envolvido? E se questionou também, a PF foi até a casa do Jacques Wagner. Engraçado, né? Durante o governo Bolsonaro, a PF jamais iria na casa de um aliado do presidente. E no governo Lula, no governo Dilma, isso acontecia normalmente, dizia ontem o deputado federal Antônio de Paula. A gente, quando fala em soberania nacional, em poderes plenos, no caso da República, a gente passa por esse caminho também. Esse caminho de deixar as instituições trabalharem, coisa que muitas das vezes os regimes ditatoriais não funcionam. A gente olha também, com todo respeito a quem pensa diferente, ontem um deputado, não vou dizer o nome dele para não dar palco para ele, não foi o deputado Antônio de Paula que eu citei aqui, né? Citei porque não tem nem intimidade com ele, mas o deputado mandou mensagem para mim perguntando como é que estava Japeri. Eu falei para ele, deputado, como é que você vai apoiar uma candidata que faz campanha para uma deputada de direita? Como é que o senhor vai apoiar uma candidata que bota OS numa cidade? Aí ele não me respondeu até agora. Por que será, hein? Mas, como eu sei que não foi ele, foi uma máquina, ou um puxa-saco assessor dele, porque certamente um deputado não perderia tempo perguntando ao Daniel Nonato como é que está Japeri. Tenho quase certeza disso. E nesse sentido que também a gente olha para outra realidade, a realidade da sua importância. Às vezes a gente se menospreza o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, quando Jesus desce da montanha. Encerramos o Sermão da Montanha ontem, a leitura durante 2 semanas nós lemos com alguns intervalos o Sermão da Montanha. E hoje Jesus ele traz para a gente a descida da montanha. Mateus, o evangelista, narra isso. Descer da montanha representa você ir para a realidade. A gente, quando faz o cursinho de cristandade, e aqui em Nova Iguaçu, tem um lugar chamado Nosso Lar, uma casa de retiro nossa aqui. É um morro, a gente sobe o morro, fica lá 3 dias, depois de 3 dias a gente tem que descer.
E esse descer dos 3 dias é descer ao exemplo de Jesus. Descer para poder trabalhar, para poder agir. O interessante é que o leproso está à beira do caminho, caído, mas ele, ao ver Jesus, ele muda-se, ele levanta, ele toma uma posição. Às vezes nós estamos com a cura em nossa frente. Falava sobre a cura das dores, às vezes. Aquela famosa frase do: você está desempregado, você pede a Deus o emprego. Quando o emprego vem, você fala: esse não, Senhor, eu quero outro. Ou você mesmo está doente, tem um remédio na sua prateleira, você não fica curado porque você não toma o remédio. Ou você não vai no médico. E esse leproso, ele tem a coragem de se aproximar de Jesus. O interessante é que o leproso não poderia se aproximar de ninguém. Era prescrito na lei dos profetas, na lei antiga do povo judeu. Se você fosse contaminado pela lepra, você tinha que andar pela cidade, se afastar da cidade e ir para um lugar chamado Vale dos Leprosos, ou ficar nas redondezas gritando quando visse alguém que você era leproso. A gente, às vezes, com nossos pecados, outro dia eu disse para uma amiga, a gente valoriza tanto nossos pecados, divulgamos tanto nossos pecados para todos e esquecemos de falar da gente. O pecado, às vezes, é a lepra que nós temos que combater. Mas não podemos ficar gritando: eu sou pecador, sou miserável. Aí eu lembro de uma pessoa, já faleceu, eu lembro que ela vivia uma situação irregular, canonicamente. Toda vez que ela ia rezar, ela pedia: Senhor, perdoa meu pecado, Senhor, meu pecado é muito grave, e chorava, e sentia que aquele homem sofria. Até que um belo dia eu conversei com ele e falei para ele que o pecado dele, se ele estava de fato arrependido, Deus já tinha perdoado. E às vezes ele falava que não tinha perdão. E o que ele me contou, eu não posso contar por questão de ética. E ele falou que o pecado dele não tinha perdão. Só que a gente às vezes se pega tanto ao pecado, e esse leproso já pegou tanto a lepra que ele disse: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E nós dependemos às vezes da vontade de Deus, sim, mas também da nossa atividade de ir até Deus apresentar nossos problemas. E esse leproso, ao apresentar-se a Jesus, ele pergunta: se tu queres, pode me curar, pode me purificar. E só falta a gente dizer isso para Deus e assumir essa cura como possibilidade. No século XXI, onde vivemos as doenças da mente, as doenças da psique, onde muitos homens e mulheres vivem traumatizados pelos seus erros e às vezes provocados até mesmo pela religião. Muitos religiosos pregam mais o inferno do que o céu. E Jesus aqui, ele faz a cura, ele purifica, ele traz a cura desse homem e ele diz: se apresente ao sacerdote para dar testemunho. E muitas vezes nós somos curados, e a cura pode ser de diversas maneiras: a cura da alma, a cura do corpo, a cura social. Eu lembro quando eu fiquei desempregado em 2021, a 2022 eu me sentia como um leproso, porque a gente sente assim. E aí quando me pintou a oportunidade, que me chamaram para trabalhar, eu fui trabalhar, aquilo ali foi uma libertação. E a lepra pode ser também vista como também uma situação de vida que você tem que querer sair. Alguns amigos que têm dependência química, conhecidos, dependência de bebida. A cura só vem se você quiser. Mas não deixe de dar testemunho que Jesus mandou dar. Vá ao sacerdote e apresente a sua milagre. E esse homem foi lá. E Jesus pediu para não contar para ninguém, porque sabia que se falar conta, ninguém conta. Se falar não conta, o povo já conta, porque o ser humano é assim. Bom, eu vou parando por aqui, peço a você o seu like, o seu comentário. Nossa solidariedade aos venezuelanos, ao povo de Deus que está lá. Também nossa solidariedade a todos os amigos que irão colaborar lá com a campanha do agasalho na sua paróquia, na sua associação, no seu bairro, na sua cidade. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Eu fico quando alguém me olha e não quer me consertar. Quando
mudar. Se for pra amar, que seja simples, sem ferir, sem controlar. Quem caminha do meu lado me aceita do jeito que eu sou. Se existir um Deus que cuida, Ele mora nesse olhar, que não julga minha história, mas escolhe ficar.